Meus queridos, boa noite. Nossa, como é que vocês estão? Edna Mello, terapeuta transpessoal, coach de relacionamentos e restauradora de vidas e dos relacionamentos amorosos e ainda formadora de profissionais na área terapêutica. O nosso assunto de hoje vai girar em torno de como que você pode usar a inteligência espiritual para manifestar os seus desejos. Então, vamos chegando, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Liliane. Bem, então vamos entender um pouquinho. Para quem está me acompanhando, para quem está vendo aí as nossas lives, que eu tenho feito lives 2 vezes por semana, qual tem sido o tema? Eu estou preparando todos nós para o nosso evento de terça-feira, que é uma grande live, onde estaremos fazendo o quê? A projeção dos nossos desejos para 2018. Pois é. E aí, a gente acha que, né, que é só fazer os desejos, colocar lá no universo e que está tudo certo. De uma certa forma, sim. Oi, Roberto, boa noite. Só deixa eu fechar aqui, peraí. De uma certa forma, sim. Coloca os desejos lá no universo e está tudo certo. Enquanto parte do universo. Perfeito? A parte da vida, a parte do invisível, porque eu não sei que, Regina, boa noite, bem-vinda. Walter, eu não sei se você sabe, mas tudo que você deseja, ou tudo que acontece, tudo que tem aqui na Terra, você tem uma matriz onde essas coisas são formadas. Fagner, boa noite, bem-vindo. Um local onde você tem um invisível, onde todas essas coisas são formadas. Como que é isso? Você tem, vamos dizer, uma matriz. Essa matriz, ela é um modelo das coisas que são realizadas aqui no nosso nível material. Então, veja lá, só para você entender. O seu trabalho, né? O trabalho que você realiza, a empresa que você trabalha, já existe, né, no invisível, na espiritualidade, ela já existe e ela é a matriz, ela é a direcionadora de todas as ações, dos clientes, dos trabalhos e até mesmo dos funcionários que trabalham lá. Bom, você tem um desejo, né? Então, o desejo é Deus batendo a sua porta para você se realizar. Perfeito. Pensa o seguinte, o que você deseja, por exemplo, você quer ser um empreendedor e quer ser representante de uma empresa. Muito bem. Essa empresa já existe, tem lá, né, vamos dizer assim, os funcionários espirituais, tem uma direção, tem uma gerência e tem também uma energia, entendeu? Uma sinergia que vai fazer o quê? Que vai atrair daqui da Terra, né, do nosso planeta aqui, pessoas que façam parte da energia dessa empresa. Então, esta proporção de energia ou de completude, tanto pode ser pessoas que estão na energia da prosperidade e vai se conectar com empresas prósperas, como pode ser também, né, pessoas que têm a ideia de perda, de prejuízo, de improsperidade, que também vai se ligar com empresas que estão na falência, com empresas que têm dificuldade. Aí você vai dizer para mim assim, mas não existe na espiritualidade já uma empresa e o efeito disso não é sempre de prosperidade? É sim, só que o que acontece? A espiritualidade, ela não atua, ela não interfere no seu livre-arbítrio, ela não interfere na sua forma de pensar ou de sentir. Ela dá os componentes, dá a ideia, dá as oportunidades, dá os elementos para você usar, e aí, se você vai usar ou não, aí vai ser a sua escolha. É aí que entra o livre-arbítrio, do quanto você vai usar para ter prosperidade. Legal? Ah, estou gostando dos coraçãozinhos aí, pode mandar mais que eu agradeço. Eu gosto disso. Aí, isso está me dizendo que você está entendendo o que está sendo dito. Legal. Então, o nosso tema de hoje eu vou fazer as perguntinhas que eu fiz lá para você entender melhor. Como que é? Você chora sobre o leite derramado?
Né? O que é isso? Bom, uma coisa acontece, ela não sai bem da maneira como você espera, o resultado do seu projeto não foi aquilo que você esperava, ou você cometeu lá algum erro, algum engano dentro disso tudo. O que você faz? Você olha aquilo, né? E fica esbravejando, chorando pelo que não deu certo. É claro que no primeiro momento a gente fica muito bravo, fica desapontado, decepcionado, mas assim, passou o primeiro momento, você viu como é que funciona, você continua chorando? Você continua reclamando que não deu certo? Você continua fortalecendo? Então, agora, para você poder entender isso, eu vou ter que dar um passinho atrás. Ó, tudo que a gente pensa, vamos pensar lá nessa questão da espiritualidade, é porque quando eu falo espiritualidade, já parece ter um monte de espírito lá fazendo isso, né? Não é isso, é que é assim, ó, a energia da empresa já existe na espiritualidade e ela é a matriz do que está aqui. Tudo bem? Então tá. Então, tudo que a gente pensa é formado primeiro no espiritual. Se você não quiser pensar em espiritual, pensa no invisível. Se você não quiser pensar no invisível, pensa no quântico. Perfeito? Além de entender, estou gostando do assunto. Legal, Regina. Muito bem-vinda. Tudo é quântico. Pensa nisso. É átomo. Então, você imagina que o átomo, ele é vazio. Ó, esse assunto não é um assunto novo. O átomo é vazio e você preenche esta energia, este átomo, que é algo que está no universo, que é da física, que todos os físicos falam disso, e você preenche este átomo de energia e informação. Como que é isso? A energia, né, é o teu sentimento. Tá bem? Aquilo que você está mandando, do que você quer. E a informação é o que você deseja. Então, o que você deseja precisa ir com um sentimento, com uma emoção, que precisa ter uma vibração, uma intensidade e uma duração. Entendeu? Não adianta pensar rapidinho assim e achar que já formou. Você precisa estar associando e alimentando esse sentimento de expansão dentro do seu projeto. Muito bem. Aí, você tem lá o seu desejo, nós estávamos falando de chorar sobre o leite derramado, né? Então, quando você olha lá e viu que a coisa não correu da maneira como você espera, você fica mandando para o seu projeto o tempo todo. Você está chorando, você está reclamando, não deu certo, né? Você fica mandando para o seu projeto o tempo todo, que é essa vibração que está aí no sutil ou no mundo quântico, energia de lamentação, de reclamação. Entendeu? Energia de lamentação, de reclamação é energia que poda, que impede, que diminui, que limita a expansão daquilo que você deseja. Bom, esse é o nosso primeiro ponto. Então, peraí, como é que eu faço quando as coisas não acontecem da maneira como eu gostaria? Nenhum problema. Olha, avalia, e aí você tem duas situações, dois passos ou duas atitudes. Primeiro, qual é a lição que eu preciso aprender dentro disso? Porque não existe fracasso, né? Existe uma nova oportunidade. Muito bem. Então, qual é o meu aprendizado dentro disso? O que aconteceu que teve lá no meio que não somou o que eu queria? Segundo, que é a mesma coisa que está aqui do primeiro, que na verdade é uma consequência, quais atitudes são necessárias para que isso ocorra da maneira como eu gostaria? Muito bem. Se é isto, quais as atitudes que eu gostaria? Então, assim, se tudo está no pensamento, a primeira pergunta é: que tipo de vibração eu mandei para o meu projeto? Hã? E aí, sabe quais são os elementos que impedem uma vibração? Raiva, medo, culpa, que é o nosso segundo assunto. A raiva, às vezes não é raiva do assunto, né, do que você está fazendo, mas o sentimento de raiva. E o sentimento de raiva, gente, ele fica associado, na maioria das vezes, à tristeza. Tristeza é energia de raiva. Dó é energia de raiva. Dó, pena, é energia de raiva, percebe? Mas como assim?
Mas o nosso assunto hoje não é dó nem pena, nós falamos disso uma outra vez. Então, veja bem, tá mandando lá e tem a raiva. Raiva, ou porque aquilo não deu certo, ou porque durante o processo, né, que você foi realizando, não deu certo e teve a raiva assim. E aí ficou triste, desanimada. Aí tem o medo. E tem assim, medo que dá certo e medo que não dá certo. Tá bom? E dentro do processo mesmo, antes do fracasso, ou de não ter dado certo, tem a culpa. Bem, quando você se culpa pelo processo, você fez lá o seu melhor e não deu certo. O que acontece? Naquela investigação que você está dando lá, o que deu errado, o que eu poderia ter feito, não sei o quê, só surge um sentimento de culpa. Eu deveria ter feito. Deveria ter dado certo, deveria ser assim, perfeito? E aí tem uma cobrança, e lá dentro fica um sentimento de impotência, porque a culpa é isso, né? Ela traz algo, né, que você acha que poderia ter feito e não fez. Você poderia ter feito melhor e não fez. E aí fica no sentimento de culpa. O sentimento de culpa é o segundo elemento, não, que vai somar para que você não tenha não possa estar melhorando esse estado de que aquilo que não deu certo, tá bem? E o terceiro sentimento é que foi lá e não deu certo, não correu da maneira como você queria. E o que você tem em cima disso? Um sentimento de perda. Um sentimento de perda. Então, o sentimento de perda leva à falta. Está faltando isto. E quando você tem esse sentimento de falta, na verdade, que fica zanzando por aqui, essa questão de falta, você está dizendo para o seu subconsciente, você está mandando para o seu projeto que aquilo está incompleto e que está em falta. Gente, teve gente que entrou no meio do caminho, eu vou só fazer um breve resumo para ver o que a gente falou aqui para você entender. Nós estamos falando hoje de como usar a energia espiritual para manifestar o seu desejo. E aí nós falamos de 3 coisas que impedem a manifestação do desejo. E partimos do princípio de algo que não deu certo. E aí, só voltando, a primeira coisa que a gente tem é ficar chorando sobre o leite derramado, então nós ficamos lamentando que não deu certo, e energia de lamentação é uma energia de impedimento. A segunda coisa, a gente vai para a culpa, porque acha que poderia ter feito e não fez, e aí você também tem uma energia de impedimento. E o terceiro impedimento é o sentimento de perda, porque aquilo não deu certo. Bom, são 3 elementos que nós estamos dando. Aí, para a gente poder falar agora da cura desses 3 elementos, porque é uma cura, tá bem? É uma mudança de atitude interna. Para nós podermos ver isso, vamos falar um pouquinho de espiritualidade? Vamos só voltar no assunto de terça-feira, que nós falamos disso? O que é espiritualidade? É este voltar para dentro, né? Espiritualidade não tem nada a ver com religião, tem a ver com tomar posse. Estou sofrendo com essa perda há 2 semanas, então ouça aqui um pouquinho, Cássia. Me fala aqui para mim, perda de quê, Cássia? Vamos voltar um pouquinho para espiritualidade, que espiritualidade, na verdade, é o voltar para dentro e você ancorar, se segurar, se apoiar na sua força. E aí, sim, se apoiar na sua segurança, na confiança, nas suas habilidades, tá bem? Nas suas habilidades, naquilo que você conhece. Então, isto é o centramento. A gente chama isso de centramento. Isso é espiritualidade. E aí nós falamos também que a espiritualidade, ela é essa capacidade que a gente tem de perceber o mundo invisível, esse mundo quântico, que nós estamos falando aqui, onde as coisas se formam, e o mundo físico, que é o mundo material. Eu fico achando que podia ter agido diferente, ter sido mais alegre. Tá bom. E não foi porque não deu. Né? E aí, assim, e essa capacidade de poder perceber o aspecto invisível e o aspecto visível, ela está situada lá na pineal.
Então, vai lá, ó. A pineal, ela fica aqui no centro da cabeça. Você passar uma linha daqui e outra daqui, aonde essas linhas se encontrarem é a pineal. Só que ela está grudadinha com uma glândula chamada de hipófise. Esta hipófise, ela faz o quê? Ela regula, toma conta de toda... Ó, olha só, presta atenção no que eu vou falar para você agora. Ela toma conta de todas as glândulas do organismo. E essas glândulas, o que elas gerenciam? De que elas tomam conta? Dos hormônios e das enzimas. Se essa pineal, ela está expandida, e ela expande, ela emite luz, ela vai direto para a hipófise que está ligadinha com ela. E aí, a hipófise trabalhando mais estimulada, o que ela vai fazer? Ela vai mandar esses hormônios numa quantidade diferenciada e vai mandar esses hormônios para lidar com a emoção saudável. Lidar com a emoção saudável é trazer internamente um estado de alegria, que é o que a Cássia está falando aqui, um estado de alegria, um estado de gratidão, um estado de bem-estar, um estado de olhar melhor o mundo. E aí a gente está centrada na espiritualidade. Está centrada nesta vibração do melhor seu. É criar uma conexão direta com esse campo quântico, mandando para ele, né, para estas células, para esse átomo, que na verdade está na nossa volta, mandando para esse átomo uma vibração positiva, vamos falar assim, uma vibração saudável, uma vibração amorosa. E isso vai fazer o quê? Vai nos colocar no caminho da realização dos nossos desejos. Coloca aí para mim se ficou muito comprido ou se ficou muito longo e se você entendeu. Porque é tudo uma sequência, né? Então, nós estamos falando de espiritualidade. Então, veja, você tem, para poder acessar essa espiritualidade, você precisa de duas coisas. Você precisa de ter uma mudança interna de atitudes, tá bem? Porque essa mudança interna de atitudes vai fazer com que você tenha uma mudança externa de atitudes. E aí muda o olhar, muda o pensamento. Bom, então vamos lá. Por onde que a gente começa? Porque eu falei tanta coisa, né? Vai começar por onde? Gente, o ponto básico da nossa espiritualidade é o pensamento. E o amor? O amor já está em você. O amor, você é o amor. Você precisa pôr esse amor para agir. Então, o ponto básico da sua vida, da sua realização, da realização dos seus desejos é o pensamento. Então, assim, o pensamento cria a sua realidade. Como é que ele cria? Porque você fica o tempo todo mandando informação para esse átomo que está aí na sua volta e cumprido, não entendi, me perdi. Tudo bem, Regina, já volto. Então, estou falando de novo, Regina. Ó, o ponto básico de tudo é o pensamento. Ó, você vai pensando e cada vez que você pensa, você manda para esse átomo uma informação. Com este pensamento vai o quê? Uma sensação, vai um sentimento. Então, você tem informação e energia. Energia é o sentimento, pensamento, a informação é o pensamento. Quando você faz isso, você manda pensamentos saudáveis, positivos. Isso faz duas coisas. Primeiro, acessa a sua pineal, que nós falamos lá do centro da cabeça, acessa essa pineal no bem, tá bem? Na espiritualidade, aumenta a sua sensibilidade. Segundo, muda a sua emoção. Oi? Como que eu faço para mudar o pensamento? Bom, para eu mudar o pensamento, não é uma coisa tão simples, mas você pode, tem uma coisa que a gente usa aí, que é a mais simples que tem, gente, que a gente pode usar aqui, que são os mantras, né, ou são as palavras. Então, assim, tem uma coisa que eu uso muito comigo,
eu usei durante muito tempo, eu continuo usando, só que hoje eu coloquei outras coisas, é assim, eu estou em harmonia com a vida. Não importa o que aconteça, eu estou em harmonia com a vida. Eu estou em harmonia com o universo. 30 horas por dia. Por que eu tenho que fazer 30 horas por dia? Para eu ir substituindo, viu, Cássia? Para ir substituindo toda esta, como é que eu vou falar? Todos esses pensamentos que a gente tem e criar um novo campo de emoção, um novo campo de sentimento. Regina, veja se você entendeu agora. Coloca aí para mim, por favor. Um novo campo de sentimento. Criando esse novo campo de sentimento, você tem uma percepção maior do campo invisível e do campo visível. Ou seja, desse campo invisível, dessa espiritualidade que aí está, e do campo material, que são as suas ações. E o que é usar a espiritualidade para poder manifestar aquilo que eu quero? As 3 coisas. Primeiro, não fique lamentando pelas coisas que aconteceram. Não importa o que aconteça, tudo é para o bem. Então, vai lá. Regina, só coloca para mim, porque se você não entendeu, eu falo de novo. E se você não entendeu, outras pessoas também não. Então, como mudar a emoção, como ser mais alegre, eu estou falando aqui, Cássia, presta atenção no que eu estou dizendo. Tá? Acabei de falar sobre isso. Ó, muda o pensamento. Entendi. Muda o pensamento. O que é mudar o pensamento? Cássia, você principalmente. Eu estou em harmonia com o universo. Eu estou em harmonia com a vida. Tem uma outra coisa, Cássia, que a gente usa quando você está desse jeito, porque acha que fez, poderia ter feito e não fez, eu me amo, eu me aprovo. Para poder entrar nesse sentimento de autoestima. Eu me amo, eu me aprovo, não importa o que aconteça. Sabe por quê, gente? Você está sempre o tempo todo no melhor. Você não acredita nisso, mas você está no melhor. É que o melhor de agora, né, é diferente do melhor de amanhã. Se eu for falar esse mesmo assunto amanhã, com certeza eu vou falar melhor. Como assim? Porque eu já falei hoje, aí algumas coisas clarearam aqui. Se amanhã eu for falar sobre esse assunto, primeiro que eu não vou falar do mesmo jeito, segundo que eu vou entrar com outros elementos para poder estar falando sobre o mesmo assunto. Eu vou buscar outros componentes que eu tenho. Tá bem? Então, ó, o que é associar a espiritualidade para a realização do meu desejo? Primeiro, pare com essa conversa que a gente tem aqui das minhocas mentais, pare com a lamentação, com a reclamação, com a crítica, ressentimento, mágoa, porque isso aqui chorar sobre o leite derramado. Tudo bem? Chorar sobre o leite derramado é isso. Ficar lamentando, né? Achar que poderia ter feito assim, assado, frito, cozido. Tá bom, não fez? Então, qual é a experiência e qual é o aprendizado? Segundo, sair da culpa. Por que sair da culpa? Porque você está no seu melhor. Está no seu melhor. E outra, né? A culpa, assim, uma vez um professor meu fez, aqui não vai dar para fazer aqui, o professor meu fez uma ilustração muito interessante do que era a culpa, né? Ele pegou uma cadeira e colocou aqui, com as pernas para fora, sabe? Virado ao contrário. E aí ele falou, a culpa é isso, ó, você não consegue aproximar de ninguém porque tem aqueles pés da cadeira aqui que impede você de se aproximar. Então, é isso. Né? Fique no seu melhor, porque o culpar-se, além de não resolver, deixa você pior ainda, impede a sua realização. E a última é sair do sentimento de perda, de falta. Mas como é que eu faço isso se eu acabei de perder? Entre lá na harmonia. Perda é ao seu olho. Perda é ao seu olho. Olha, a Cássia está reclamando aqui que terminou um relacionamento, né? E pelo que eu estou vendo, o relacionamento terminou aqui sem que ela
tivesse muita condição. É claro que tivesse... a pessoa se afastou, pelo que eu entendi, é isso, né? Tá, ser rejeitada leva ao sentimento que você não é boa, então tá. Aí, assim, ela se afastou. E a pessoa se afastou. E aí a gente fica muito ruim com isso, né? Muito frustrada, muito bem. Só que assim, olha, a alma, Cássia, para você, Cássia, para todos nós, né, que de repente tem alguma coisa que não aconteceu da forma como gostaríamos. Escreve isso que eu vou dizer para você e põe lá no seu guarda-roupa, põe lá na sua geladeira, põe no seu computador. A vida, a sua alma, ela quer o melhor para você. O melhor, sempre. E aí, quando as coisas não acontecem, é porque aquilo não era o melhor. A pergunta não é essa, a pergunta é outra. Se não era o melhor, qual a necessidade dessa pessoa na minha vida? Entendeu? Se não era melhor, qual a necessidade deste trabalho na minha vida? Se não é o melhor, qual a necessidade desse chefe na minha vida, desse marido? Então, aquela pessoa que lá está, ela está trazendo para mim um aprendizado. E é isso que eu preciso ver. A Cássia está fazendo aqui, ó, está chorando sobre o leite derramado, né? Desculpa, Cássia, eu estou falando aqui de você. Mas é bem isso, né? Ela está chorando sobre o leite derramado. Legal. Perdeu, está no sentimento de falta. Não sabemos se ela realmente perdeu. De repente ganhou, mas teoricamente, na razão, está na falta. Muito bem. Chorar sobre o leite derramado? Se esse moço veio, está nessa instabilidade, né, sumiu sem explicação, não conseguiu, e você fez o melhor, peraí. Qual a necessidade de ter alguém instável, né, inseguro junto? Qual é o meu aprendizado? O que essa pessoa veio me ensinar? Tá perfeito? Bom, vamos voltar lá na espiritualidade. Quais são os 3 elementos que eu preciso, né, para que as coisas deem certo, que eu faça essa conexão com a espiritualidade? A primeira é aceitar o que está acontecendo. Aceitar o que você não pode mudar. Perfeito? Segundo, né, buscar quais são os aprendizados que você teve dentro disso. Terceiro, entrar na gratidão. Perfeito? Então, primeiro, aceitar os fatos. E é claro, gente, no primeiro momento a gente fica aí, né, como a Cássia está chorosa, está buscando, enfim, não consegue muito bem compreender. Isso é natural. Você não sai, né, as coisas acontecem e você sai dando pulos de alegria, nada disso. Mas no primeiro momento é aceitar. Aconteceu. Independe de mim. Não depende, eu posso até ir lá, buscar, ver, tá, mas está independendo, é uma decisão da outra pessoa, eu não posso modificar isso. Então, aceitar. Eu fui lá, eu fiz um projeto e não deu certo. Não tenho o que fazer, já não deu certo, então eu posso fazer de novo. Legal, nenhum problema, nada impede. Eu vou fazer de novo, então, peraí. O que foi que aconteceu? Não é isso aqui, ficar chorando, entendeu? Quais foram as atitudes que eu tive dentro disso que colaboraram para que não fosse assim? Tá bem? Perfeito? Quem está chegando agora, bem-vindo. Tá, então, primeiro, aceitar o que aconteceu. Segundo, qual é a lição que precisa ser aprendida. Terceiro, gratidão. Agradece o que você tem. Agradece a oportunidade de ter feito isso, agradece de ter passado por essa situação, por ter tido, não é agradecer o que aconteceu, agradecer a oportunidade, os aprendizados, por tudo que você desenvolveu nesse período. Primeiro, agradece o que você tem, e aí o que você tem? Família, saúde, inteligência, oportunidade, trabalho, enfim, você tem muita coisa para agradecer e depois agradece o que você quer. Aí você agradece pelo namorado maravilhoso que está chegando, agradece pelo trabalho, agradece pelo projeto que deu certo. E isso, gente, o tempo todo, 30 horas por dia. Mas eu vou passar 30 horas por dia fazendo isso? Sim.
Né? A cada momento. Você vai lá pegar o metrô, nossa, muito obrigada, agradece que você tem um metrô que você pode ir. Mas, ó, você tem que agradecer uma coisa antes disso. Você pode andar até o metrô. Você tem um trabalho para ir. Mas para ter um trabalho para ir, você teve uma casa, você saiu de algum lugar para ir para o metrô, percebe? É olhar, começar a mudar essa visão de mundo, olhar de uma outra forma. Tá bem? Bem, aí, se você está gostando desse assunto, compartilha, porque isso, gente, é para 2018, aliás, é para a vida toda. Mas neste momento nós estamos preparando para o grande evento que teremos terça-feira, dia 19, às 20 horas, no mesmo horário, onde nós faremos uma projeção desses desejos de 2018, e eu vou deixar com você três, vamos dizer, ferramentas leves, tá? Que você pode usar para poder estar firmando isto, né, para o ano todo, para esse desejo realmente ser real. O que eu venho colocando todos esses dias são coisas que ajudam e que podem impedir a sua realização. Você quer ver isso? Vai lá no YouTube. As lives estão lá. Todas as lives estão no YouTube, tudo bem? Então, vai lá, veja os vídeos, se inscreva e não se esqueça de colocar lá o joinha, tá bem? Para você ser notificado de outras vezes que eu for mandar material. Tá legal? Bem, aí tem um outro recadinho. Não esqueça de me adicionar no seu Face, porque assim, ó, quando eu começar a live, na terça você já é certificado, você já entra disso, já entra logo para estar fazendo o trabalho com a gente. Perfeito? Agora eu tenho um recadinho. Eu terminei de fazer o projeto, que está sendo atendido, que as pessoas estão lá, que foi do Ainda é Tempo de Amar, e quando eu fiz isso, muitas pessoas entraram em contato, mandaram mensagens, perguntando se eu não fazia atendimento individual, porque elas não queriam participar do grupo do Ainda é Tempo de Amar, porque elas tinham um pouco mais, tem lá uma certa urgência, ou então algumas pessoas nem eram o assunto da amorosidade, né, eram outros de profissional, de prosperidade, e tinha algumas pessoas que queriam um acompanhamento mais próximo. Pensando nisso, eu conversei com a equipe e a gente, abrimos, né, isso pede vamos dizer assim, uma abertura para a ferramenta, para poder fazer essas coisas. Então, eu pedi à equipe e nós abrimos um trabalho, né, que está aí, está anotado já, né, a terapia via WhatsApp ou via Skype, tá bom? Para você poder fazer. Então, se você tem questões que você gostaria de, a Cássia, por exemplo, né, se quer estar vendo isso, se você tem questões que quer saber, né, que crenças são essas que impedem o seu desenvolvimento, ou você tem uma questão de autossabotagem, de baixa estima, e não está sabendo lidar com isso, entra lá, vai ver como funciona essa terapia online, tá bom? Não, no tempo não dá ainda, Cássia, já fechou. Agora só na próxima turma, tá bem? Se você quiser, você pode estar fazendo a terapia online. Então, o que acontece? É porque já tá correndo há mais de um mês, Cássia. Então, assim, aí assim, você pode estar entrando e tá vendo como funciona, é uma vez por semana, tá bem? Tem um X número de sessões para você estar fazendo, mas é facilitado, você pode ver isso por mês. Vai lá, eu deixei aí o link para você ver se você quiser participar, tá bom? Bem, aí eu acho que alguém tem alguma dúvida disso? Cássia, ficou tudo claro que nós conversamos? E aí tem muito, olha, gente, lá no YouTube tem muito assunto, né, que a gente pode estar vendo, muito assunto mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você, Cássia, dá tempo ao tempo, né? Pode ser que a vida esteja protegendo você, entendeu? Às vezes a gente pensa uma coisa, mas olha, às vezes a vida protege e a gente nem se dá conta. Vou te falar uma coisa, Deus tem algo muito melhor para você. Se você não quiser pensar em Deus, né, porque às vezes a pessoa confunde, então, assim, a sua alma, a divindade, a natureza, Deus, seu eu superior, seu eu divino, dê o nome que você quiser, não tem problema nenhum. Ele tem coisa muito melhor para você.
E aí eu quero deixar um beijo no coração. Muito obrigada de você que esteve aí comigo hoje. Por favor, compartilhe isso daqui para que outras pessoas possam também estar entrando, conhecendo, né, quais são os elementos que ajudam e que atrapalham na realização dos desejos. E terça-feira, venha, porque assim, ó, a gente vai fazer um trabalho especial, já venha com a sua listinha, tudo bem, do que você deseja para 2018, que nós vamos fazer um trabalho especial de projeção, nós vamos projetar isto, né, e nos unir com essa nossa essência, com essa força universal, para que nós comecemos 2018 já com força plena de realização, de trabalho, de força, de amorosidade, mas principalmente de confiança na vida. Então, um beijo no coração, uma boa noite, gente, e até terça. Muito obrigada.